Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31 3036 1666. De volta com o Horizonte Esporte, participe no 996428473. Essa camisa do América, essa linda camisa do América, nós vamos na semana que vem iniciar um sorteio, tá? Então aí, olha, vá babando aí, tá? Porque é uma das mais bonitas do futebol brasileiro. Do futebol mundial, tá bom? Cara, não tem uma parte... Alexandre, posso mandar a camisa, Alexandre? Pô, você é muito gentil. Não tem uma parte do país que você vá que não pedem uma camisa como esta. Essa camisa é realmente linda, né? É uma das preferidas, das minhas preferidas. Bom, Henrique ou Lucas Silva? Egídio ou Dodô? Rafinha ou Pedro Rocha. Difícil, né? Joga a camisa pra cima, né? Tá sobrando. Essas são as dúvidas do Mano Menezes. Vamos ouvir o Mano Menezes, né? Porque eu estou recebendo um drible aqui do nosso diretor de imagem. Vamos lá. Nós estamos rodando alguns jogadores, algumas posições há bastante tempo, independentemente do jogo. E é o que vai acontecer durante a temporada inteira. Tá? Então, é ir rodando 2, 3, 4 jogadores, a equipe não ter quedas de rendimento, né? É isso que nós vamos fazer. E já vai valer para a estreia também. Vamos continuar fazendo, todas as rodadas teremos aí algumas alterações para a gente poder não poupar, colocar jogadores que estejam em melhor condição para render melhor. Menos Robinho, os outros todos estarão à disposição. E Raniel também ainda não, né? Ainda não. Robinho, nós vamos seguir essa semana ainda com um trabalho um pouquinho mais longo, que é a intenção nossa, mas já na quarta-feira vai estar à disposição. Bom, amanhã às 21 horas lá no Maracanã, o Cruzeiro estreia contra o Flamengo. Um jogo aí gigante, né? Pela potência das duas equipes, pela formação dos dois grupos, mas o Cruzeiro vive o melhor momento. Melanie, eu comentei aqui ontem que a minha grande dúvida nesse momento é saber com qual rotação o Cruzeiro vai girar nesse Campeonato Brasileiro. Porque no regional foi mais ou menos igual ao ano passado. Ele se arrastou aí para ganhar facilmente alguns jogos, não se esforçou muito, mas na Copa Libertadores ele sobrou porque apertou o pé. E você, o que você pensa? No ano passado também, se você recorda, no Campeonato Brasileiro, a rotação não foi do nível que se esperava. Não foi do nível que se esperava. A rotação total foi em cima da Libertadores. O grupo muito concentrado. Este ano parece que não. Parece que já o Cruzeiro vai ter uma alta rotação para o Campeonato Brasileiro. E o Mano Menezes tem o privilégio de ter 2 bons jogadores para cada posição. Então ele pode fazer esse rodízio que o torcedor quer, ele necessita para fazer o time ter sempre o mesmo rendimento e jogar com intensidade da forma que ele gosta de jogar, principalmente no primeiro tempo. A minha única observação agora na arrancada de um Campeonato Brasileiro, uma competição mais longa, uma competição que exige muito, é que, na minha visão, não sei o pensamento dos outros companheiros, eu vejo o Cruzeiro um time velho também. Mesmo fazendo esse rodízio, o Cruzeiro é um time velho. O Cruzeiro deveria ter peças, principalmente de reposição, jogadores mais jovens. Não sei o que vocês pensam. Interessante é que o Flamengo não estava cogitando entrar com sua força máxima. Mas hoje já houve uma mudança com relação a isso. O Flamengo vai usar, com exceção do Diego, né, do goleiro Diego, que está lesionado, né, não vai poder participar desse jogo, mas vai com tudo. É a despedida, inclusive, do Juan. E o Flamengo, eu acho que eles estão imaginando da seguinte forma: nós vamos enfrentar o Cruzeiro.
Nós não podemos perder esse jogo dentro de casa. Aelton, eu tive muitos professores no futebol, né? Porque o jornalista, você vai lá buscar informação. Sim. E algumas pessoas vivem aquilo mais com intensidade. O Vanderlei Luxemburgo foi um dos meus professores. E sabe o que ele disse? O primeiro jogo do campeonato é tão importante quanto a decisão lá no final. Você não pode desprezar os 3 pontos na abertura de uma competição. E exatamente é isso o pensamento do Flamengo. O Flamengo vai com o que tem de melhor e tem que ser dessa forma. E tem um efeito moral. O efeito moral que eu digo é o seguinte: quais são os times hoje que são os favoritos ao título? Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. Grêmio e Palmeiras. Pois é. Grêmio e Palmeiras. Se eles são os favoritos... Eu falo, Corinthians não tem nenhum, São Paulo não tem nenhum, não? Esses são os 4... O Palmeiras. O Palmeiras é o atual campeão. Corinthians não? O Corinthians está longe disso aí. Tá aí, ele era o quarto, né? No Campeonato Paulista era o quarto e levou, né? Ele levou. Pois é. Está entre os clubes meia boca. E se o Flamengo vence esse jogo, ou se o Cruzeiro vence esse jogo, já cria-se um efeito moral para o campeonato. Então o Cruzeiro vai sim disposto a ganhar e o Flamengo também disposto a não perder a partida. Olha só. Aelton, imagina você enfrentando um dos favoritos na sua casa, e se o Cruzeiro consegue essa vitória, vai ser uma arrancada maravilhosa. Com certeza. O Vanderlei, só para passar a informação, uma leitura nacional, tá? Com participação de quase todos os principais jornalistas, apontou Cruzeiro, Flamengo e Grêmio como os principais favoritos, com chances Atlético Paranaense, Corinthians, Inter, Santos, São Paulo e até o Atlético Mineiro. Os azarões, Bahia, Botafogo, Chapecoense, Fortaleza, Fluminense e Vasco, que vão lutar para não cair. Avaí, CSA, Ceará e Goiás. Isso é uma leitura nacional, tá? Não é minha, eu tenho outra visão aqui, mas isso que o país está vendo. O que eu sinto que é mais importante, né? Olha para você ver, você pega um jogador, o Robinho era um jogador, quando veio do Palmeiras, tinha uma característica de ter muita contusão. Sim. Ano passado foi um jogador que dificilmente não saiu por contusão do time do Cruzeiro. E o Cruzeiro tem a capacidade hoje de tirar um jogador desse, sentir que ele pode se lesionar, prepará-lo para que ele possa voltar, mas vai ter um jogador à altura para colocar no lugar. Isso é que eu acho mais importante. Então, o Mano, e quando ele fala daquele jeito ali que ele vai rodar, aquilo nada mais é do que manter a equipe na mão, né? Lá não tem titular. Ele já mostrou que não tem titular. Ele tem 22 titulares. Então, acho que isso é importante. Ele vai tentar levar esse time dessa maneira até o final dos... Taticamente, Ter, você prefere jogar com Rafinha ou com Pedro Rocha, que é o jogador mais vertical, mais agudo? Olha, se for comparar com o último jogo lá na Venezuela, seria o Pedro Rocha, porque o Rafinha não estava muito bem. Mas comparar olhando o contexto todo, Rafinha. E no caso do Dodô e do Egídio, você não perguntou não, mas eu acho que seria o Dodô também uma melhor opção por agora. Porque uma coisa é jogar lá na Venezuela, né? E outra coisa é pegar o Flamengo no Brasileiro. Depende de como quer jogar, né? O Rafinha, para jogar o Rafinha, vai jogar mais um time mais competitivo, mais coisa. Jogar para frente, põe o Pedro Rocha. Mas ele entra com o Pedro Rocha. E a mesma coisa do Dodô e do Egídio. Também acho. Ele entra com o Pedro Rocha. O Egídio mais é um jogador pro segundo tempo. O Egídio também é a mesma coisa. Egídio mais à frente, Dodô um pouco mais para trás. Então vai depender do que o Mano vai querer. Porque ele precisa explorar o fundo, né? Porque do outro lado tem o Bruno Henrique, que é um jogador de profundidade. Exatamente. E ele vai ter muito que ter rápido. A mesma coisa do lado de cá, porque senão... Agora, tem um detalhe, Vanderlei, do grupo do Mano Menezes, né, que não tem aqui titular 100%, tem o Fábio, né? A gente nunca pode esquecer que o Fábio não tem como mexer. Mas, no geral, vai ser um jogo muito interessante na E hoje o rodada, Fred. né? Porque são times com grandes investimentos, com grandes elencos. Então, assim, vai ser interessante mesmo O Fábio, né, e o Fred. Bem E o lembrado, Fred. né, artilheiro da equipe. E a sequência do Cruzeiro, gente, ela até a parada da Copa América, depois do Flamengo, o Cruzeiro recebe o Ceará, né, depois enfrenta o Goiás, fora de casa, volta no dia 11 ou 12, aí depende aí da televisão, contra o Internacional. Né? Aí sai contra o Fluminense, volta para casa contra a Chapecoense, enfrenta na 7ª rodada o São Paulo, na 8ª rodada o Corinthians e na 9ª rodada, aí para a parada da Copa, no dia 12 ou 13 de junho, o Cruzeiro enfrenta o Fortaleza lá.
Então, é uma trajetória tranquila. O clássico vai ser quando? Eu não tenho a tabela completa aqui. 1, 2, talvez o Alexandre possa me informar. Acho que na segunda rodada. 1, 2, É que normalmente 3, 4, é 5, na sexta ou 6, sétima 7, 8, rodada. 9. Normalmente é o clássico, na sexta ou sétima rodada. Pois é, então eu não tenho a tabela completa, o Alexandre vai conferir lá para mim, a nossa produção. Nesses jogos aí, tem 2 jogos da Libertadores aí, né? No meio. Aqui, ó, o Alexandre está me informando aqui que o Brasil... O clássico vai ser dia 4 de agosto, né? 4 de agosto. Ele está conferindo então, a rodada. após a Copa América. Após a Copa América. Antes da parada são 9 partidas, confere? 9 partidas. 9 partidas. Então, o ideal seria uns 5 vitórias, né, por exemplo, para o Cruzeiro ou para outra equipe, para que se mantenha entre os líderes do campeonato. Né, matematicamente falando, com 5 vitórias e outros bons resultados externos, né, na casa do adversário, já seria uma boa colocação antes da parada. É claro que se tiver mais de 5 vitórias, melhor ainda. Mas com 5 vitórias já garante uma pontuação muito boa. Eu comentei aqui na segunda-feira, eu acho que o primeiro turno, e como foi na Copa do Mundo, eu acho que esses primeiros jogos são importantíssimos. Sim. O time que alavancar essas vitórias agora, antes da Copa América, com certeza vai ser um dos candidatos. O Atlético foi um bom exemplo disso, de acúmulo daquela gordura. Salvou ele. Foi o que salvou. E também para o Internacional foi o que deu também aquela explosão para conseguir. O Internacional tinha acabado de subir e acabou conseguindo se administrar melhor e depois ficar até bem no campeonato. Olha, o clássico vai ser na 13ª rodada e o Cruzeiro joga pela Libertadores no dia 8, no último jogo do Grupo B. O Ailton, 15 pontos é muito pouco. Não, eu digo como mínimo. Né? Como um mínimo. Não pode ter menos. Você vai disputar 27, 5 você vitórias. vai disputar 27. Ele tem que fazer pouco. Ele tem que fazer pelo menos 24 pontos. Não, aí não. Aí é aproveitamento de 80%. Aí não tem. Mas o aproveitamento ideal é você chegar com 21 pontos. Com 21 pontos. Aí você deixou de conquistar, jogou fora 6 pontos. Mas as 5 vitórias a gente está computando também algum empate que possa acontecer no meio do caminho. Porque vai pegar times grandes. Vai pegar Internacional, vai pegar um Flamengo fora de casa. Eu estou fazendo essa leitura. Mas tomando por base uma equipe que está invicta na temporada, então é possível a gente pensar numa pontuação mais maior. Como o Melano falou, esse jogo, todo mundo também, a Ailton falou, esse jogo contra o Flamengo é o equilíbrio da... É bom começar, você foi jogador, você sabe disso. É muito bom começar numa fogueira, né? E um jogo que todo mundo quer jogar, né? Um jogo que o nego gosta de jogar mesmo. Esse é o duro é começar contra o Avaí, pô. E tem ingredientes O problema não é começar com o Avaí, é que time que você tem para começar com o Avaí. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, tá? Nós vamos fazer uma parada, tá? Participe conosco, ligue no 996428473, mande sua mensagem de voz. E antes de sair, gente, eu quero pedir permissão a vocês para mandar um grande abraço para a turma lá de Bom Sucesso. Olha que bacana, o pessoal está acompanhando a gente lá, né? Os filhos do senhor Nego, figura tradicionalíssima lá de Bom Sucesso. O Zezinho, o Vicente e o Vair, né? Quero também mandar um abraço para o Amintas, aqui do bairro Serrano, que tem a felicidade de ser meu sogro, ou eu tenho a felicidade de ser genro dele. Então, um abraço a Mitas e a Tita. Um grande abraço a todos. Eu gostaria também de mandar um abraço para Bom Sucesso, para 2 pessoas especiais lá, o Alfredo e o Julinho, que é cruzeirense doente, viu, Julinho? Não esqueci de você não, viu? Um abraço para todo mundo lá de Bom Sucesso. Nós vamos rapidinho no intervalo e voltamos daqui a pouco.